Já passei para ti, Gabi. Só para confirmar, todo mundo está ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Ok. Pessoal, então, boa noite. Hoje eu e a Tainá viemos aqui em nome da Comissão de Maquetes, na nossa apresentação, para a gente começar, então, a passar para vocês todo o trabalho que a gente anda tendo na comissão. Primeiramente, o objetivo, né? A comissão em si, a gente tem um objetivo geral de fazer uma série de apresentações para vocês acompanharem a gente na projeção de uma maquete de geração de energia elétrica a partir da biodigestão anaeróbica de resíduos orgânicos. Então, essa vai ser a primeira de uma série de apresentações, e nessa apresentação em específico, o objetivo é introduzir o tema da energia de biomassa para que vocês acompanhem todas as escolhas que foram feitas ao longo do caminho pela comissão e também acompanhem a gente na construção do conhecimento teórico que está envolvido nessa maquete, que eu acho que vai ser bem agregador. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre biomassa e sobre a energia de biomassa, né, sobre os resíduos que também vão estar envolvidos nessa maquete, as rotas de transformação da biomassa, o biogás, que é o nosso produto de interesse, a biodigestão, que foi a rota que a gente escolheu, e no fim, a nossa conclusão. Então, o que é biomassa? Biomassa nada mais é que toda matéria orgânica de origem animal ou vegetal. A biomassa também ela é considerada uma fonte renovável, já que toda a sua decomposição são compostos de recursos renováveis. Então, nós podemos citar como exemplo plantas, madeiras, restos de comida, são alguns dos exemplos que são utilizados como biomassa. A biomassa ela é dividida em 3 categorias, sendo a biomassa sólida, a líquida e a gasosa. A biomassa sólida ela é proveniente de produtos ou detritos de agrícolas, de florestas ou de sedimentos biodegradáveis de indústrias ou de zonas urbanas. A biomassa líquida ela é proveniente de culturas energéticas, que nada mais é que plantações que já têm a visão que, ao ser cultivadas, elas vão gerar um tipo de energia. No nosso caso, é para gerar os biocombustíveis líquidos. E nós temos como exemplo a cana-de-açúcar, que gera o etanol, né? E a biomassa gasosa, que também é proveniente de produtos e detritos agrícolas, de indústrias e de zonas urbanas também. E o que é a energia de biomassa? A energia de biomassa ele é o produto da combustão da biomassa. Então, a biomassa ela é considerada também uma energia do futuro, mas ela já é bem rústica, porque desde o descobrimento do fogo, a biomassa ela é utilizada. E dentro das energias que nós podemos conseguir com a biomassa, nós temos a energia térmica, a mecânica e a elétrica. Característica e produção de resíduos sólidos e urbanos. Então, resíduos sólidos são restos resultantes de atividades humanas. Então, desde o resto de comida que eu jogo fora, até o papel de bala que eu jogo fora, até o sapato, celular, tudo isso é considerado um resíduo sólido urbano. E é importante citar também que nem todos os resíduos sólidos urbanos, eles são biodegradáveis, né? E os estados que pode ser encontrado esses resíduos sólidos são um estado sólido, semissólido, gasoso ou até mesmo líquido. Aqui eu trouxe uma tabela onde nós temos algumas atividades geradoras e a porcentagem do resíduo sólido gerado. Então, nós temos o residencial, que é desperdício de cozinha, papéis, plástico, vidro, metais, que gera em torno de 50% a 75% de resíduos sólidos urbanos. Nos comerciais, nós temos papéis, plásticos, madeira, restos de comida, que é de 10% a 20%. No institucional, é semelhante ao comercial, de 5% a 15%. Nas indústrias, são restos de processos industriais, fragmentos.
resto de comida, cinzas de 5 a 30% e limpezas de vias aéreas, vias e aéreas públicas, que são resíduos de pedestre, terra, folha, de 10 a 20%. Então, aqui nós podemos ver que o maior gerador de resíduo sólido urbano são as residências, de 50% a 75%. Então, é importante ressaltar que nessa porcentagem vai ser uma grande porcentagem de biomassa, né, que são resíduos que são biodegradáveis. Então, o chorume, que é a decomposição da matéria orgânica do lixo. Então, nos aterros sanitários e nos lixões, nós obtemos um chorume. Só que é importante ressaltar que esse chorume ele não é totalmente biodegradável, ele possui substâncias tóxicas e metais pesados. Então, nós temos o cádmio, o arsênio, o cobre, o mercúrio, o cobalto e o chumbo. Diferente daquele chorume que nós obtemos na compostagem, onde ele é 100% biodegradável. Então, esse chorume que nós obtemos nos lixões e nos aterros sanitários, eles contaminam o solo e contaminam o lençol freático e também os rios. E já no chorume da compostagem, nós já conseguimos uma substância onde que eles agregam substâncias para o solo. E também nos aterros sanitários, eles fazem a captação desse chorume para tentar retirar esses metais pesados, para conseguir só a parte do chorume que é biodegradável, para colocar em plantações. Aqui eu trouxe um esqueminha onde nós temos do resíduos sólidos até ao produto da biomassa que nós podemos obter com ela. Então, os resíduos orgânicos, eles são divididos em 3 categorias, sendo as agrícolas, as urbanas e as industriais. Então, na agrícolas, nós, com o processo de hidrólise, nós conseguimos a fermentação e nós conseguimos obter o etanol. Na liqueficação, nós conseguimos obter o combustível líquido. Na combustão direta, nós conseguimos obter o calor. Na pirólise, nós conseguimos obter o carvão. E na biodigestão, que é o nosso produto de interesse, nós conseguimos obter o biogás, né? Nos urbanos, nós conseguimos obter na combustão direta, nós conseguimos obter o calor. Na gasificação, após a síntese, nós conseguimos obter o metanol. Ou, se for a gasificação direta, nós conseguimos obter o gás combustível. E na biodigestão, nós conseguimos obter o biogás. É importante ressaltar que a nossa comissão, nós achamos interessante utilizar os resíduos urbanos, então nós pensamos muito no RU, porque no RU tem muito resto de comida que é utilizado. E também é muito jogado fora, então essa biomassa nós não precisa pagar e também não é muito difícil de ser encontrada, então com ela nós conseguimos fazer o processo de biodigestão para conseguir o biogás e passar para outro processo para nós conseguir a tal energia elétrica. E nas indústrias, com a combustão direta, nós geramos o calor. Na gasificação, após uma síntese, nós conseguimos metanol. Se for a gasificação direta, nós conseguimos o gás combustível. Ou, se for com a biodigestão, nós conseguimos o biogás. Então, a combustão direta, ela tem o intuito de converter energia química em calor. A combustão direta, ela é feita em fornos e fogões, então ela tem uma predominância alta de oxigênio, e ela não é tão eficiente, né? Ela tem uma faixa energética de 20% a 25%. É importante ressaltar que na cocombustão, onde de vez nós utilizar madeiras ou pallets, nós utilizamos o carvão vegetal. Então, nós conseguimos aumentar essa densidade energética, 2 vezes a mais. E a eficiência também aumenta, de 30% a 35%, que é, bem melhor do que isso. E também, como nós utilizamos o carvão vegetal, nós conseguimos emitir menos gases de estufa, então é menos prejudicial para o meio ambiente. Então, aqui eu trouxe um esqueminha que nós temos o forno, então nós inserimos o bagaço da cana dentro do forno. Em cima do forno nós temos uma caldeira, onde tem água dentro, né? E a água, ao atingir seu ponto de ebulição, ela passa pelos canos, aonde tem uma turbina, então o vapor acaba movendo essa turbina. E com isso, com o gerador, nós conseguimos gerar energia elétrica. É importante ressaltar também que essa energia nós não conseguimos armazenar ela, então ela só solta. Então, nós pega essa energia que é gerada e ligamos a outro equipamento.
Na pirólise, ela tem o intuito de converter uma fonte de biomassa, então aqui no próximo slide, é o intuito de converter o lixo para o carvão vegetal. E a pirólise também é possível obter o gás combustível, o alcatrão, o pinho lenhoso e o bioóleo. Aqui nós temos a etapa do reator pirolítico. Então, no topo do reator é inserido a matéria orgânica que nós quer. Então, aqui nós temos, exemplo, o lixo. E primeiro nós passamos pela primeira etapa, que é a zona de secagem. Então, inicialmente nós temos a pré-secagem. Depois nós passamos pela secagem, que é em torno de 100 a 200 graus Celsius. Depois nós passando pela a zona de pirólise. Então, aqui que nós obtemos os produtos gasosos, né? Então, primeiro ocorre a volatilização de 300 a 700 graus, a oxidação de 800 graus e a fusão de 1000 a 1600 graus. Após isso, nós temos a zona de resfriamento, onde nós obtemos as cinzas e também o bioóleo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a gaseificação, que é uma outra rota de transformação da biomassa. Ela é uma tecnologia termoquímica que ela muda a estrutura da biomassa por temperaturas muito altas. E a diferença dela e da pirólise é que ela usa um agente gaseificante, e as temperaturas é um pouquinho mais altas também. E ela vai nos resultar em uma maior produção de produtos gasosos e a quantidade de carvão, alcatrão e de cinzas, ela vai ser bem reduzida. Esse produto gasoso ele é conhecido como gás de síntese, e ele é uma mistura de basicamente hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Ele pode ser usado, então, esse gás de síntese para gerar eletricidade por combustão direta ou para operação de células de etapa desse processo, na fase que vai ser formado o carvão pirolítico e alguns outros compostos voláteis junto. E, então, esses compostos eles vão incluir hidrocarbonetos, hidrogênio, monóxido de carbono, e esse carvão ele vai ser oxidado a fim de subir mais ainda a temperatura para dar a energia que é necessária, né? Mas, claro que isso vai depender também das condições e do agente gaseificante, porque existem N agentes gaseificantes que podem ser utilizados. E esse gaseificador que eu trouxe aqui é um contracorrente, existem alguns tipos diferentes, porque ele tem uma alta eficiência energética, a alimentação da biomassa ela acontece por cima, e o agente gaseificante, o oxigênio, o ar ou outro, ele vai entrar por baixo, e assim como a pirólise, cada nível ele vai apresentar uma temperatura diferente, e ali por cima do lado direito é por onde vai sair o gás de síntese, que é o gás de interesse nesse processo. Agora, o biogás, ele é o produto que a comissão tem interesse, o produto final. E ele é uma fonte renovável, é energia de base, é versátil para geração de energia, tanto elétrica como térmica. Ele é um produto gerado da decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos. E a composição dele varia bastante, vai depender do substrato que a gente vai usar no biodigestor anaeróbico e as condições que ele vai ser exposto durante todo o processo. Mas, no geral, ele é formado basicamente por gás metano, que é um gás incolor, é bastante inflamável, e alguns outros podem fazer parte da composição, ele como está nessa tabelinha. Então, o metano, ele vai ter entre 50% e 75% de presença nesse biogás, o dióxido de carbono de 25% a 40%, o nitrogênio 2,5%, e o hidrogênio, oxigênio, gás sulfídrico e amoníaco, eles vão ter apenas resquícios, assim. Então, ele é um gás que ele já tem uma certa pureza, vamos dizer assim. Em questão de eficiência, a eficiência desse biogás, ela vai depender também das condições de todo o processo, né? Temperatura e pH, o tipo de substrato e tudo mais. E a gente consegue fazer essa comparação com outros tipos de fontes de energia. Porque 1 metro cúbico desse nosso biogás, ele vai ter um poder calorífico de 21.600 kJ por metro cúbico. Então, esse 1 metro cúbico, ele vai ser equivalente a
quase 1 litro de gasolina, 0,8 litros, a 7 kWh de eletricidade, 1,5 metros cúbicos de GLP, 1,4 quilos de carvão de madeira e 1,3 litros de álcool. Então, o poder calorífico do gás, ele é um ponto bem positivo e ele está relacionado à quantidade de metano que vai ter na mistura. Então, quanto mais metano, maior esse poder calorífico. O custo para a geração desse biogás também é uma vantagem quando a gente compara com outros combustíveis por causa da matéria da produção do biogás, que é uma matéria de reaproveitamento, né? E se a gente pega esse biogás e remete ele a processos de purificação, a gente pode até quase duplicar esse poder calorífico e tornar esse gás ainda mais eficiente, né? E só para lembrar, então, que o metano ele é um gás altamente combustível, ele não produz fuligem e o índice de poluição dele é até inferior ao do butano, que é esse que a gente, o gás de cozinha que a gente tem em casa, sabe? E então, como que funcionaria com esse gás metano? Esse biogás no geral, né? A gente tem 2 destinos possíveis para ele. O primeiro é com a queima direta, né, usando em aquecedores e fogões, assim como o butano, e o segundo é a conversão desse biogás em eletricidade. Então, além dele ser benéfico por essa questão energética, né, por poder usar para essa geração de energia, ele vai contribuir para a resolução de problemas de poluição, de rejeito e de efluentes. E aqui a biodigestão anaeróbica, ela é a forma que a comissão escolheu para trabalhar, para a gente poder obter esse biogás. Então, o biodigestor, ele é uma câmara hermeticamente fechada, onde vai ocorrer a fermentação anaeróbica de matéria orgânica sem a presença de oxigênio. E vai resultar, então, em biofertilizantes e gás metano. Dentre as rotas de transformação da biomassa que a gente mostrou aqui, a pirólise, combustão direta, gaseificação, a biodigestão, ela é a que apresenta mais vantagens, porque além dela ser um processo com maior rendimento energético, porque esse biogás, ele realmente vale bastante a pena, ele possui uma considerável capacidade de despoluir, né? Então, porque ele é realizado com resíduos, então ele permite, de novo, valorizar esse produto energético, biogás, e a gente consegue também usar esse biofertilizante, que ele é um chorume, porque ele também provém de resíduos, né? Mas ele é bem diferente do chorume, por exemplo, de um aterro, uma coisa assim, porque como ele é um substrato orgânico e controlado, então ele tem ele é uma bomba de nutrientes, é sucesso para as plantinhas. Então acaba sendo bem viável para propriedades agrícolas, para propriedades de criação de animais e tudo mais. E existem alguns estudos que visam tornar viável esses biodigestores residenciais, para ser usado, por exemplo, em condomínios e bairros, e também porque ele é construído de materiais simples, assim, não tão simples quanto a maquete, é claro, mas de materiais que não exigem equipamentos muito sofisticados. A gente consegue fazer eles em casa com bastante facilidade, além de ter N opções de conversão em energia elétrica. Aqui eu trouxe um fluxograma do processo da biodigestão anaeróbica, né, o que acontece dentro desse biodigestor. Na primeira etapa, a gente tem as moléculas complexas do substrato que foi escolhido, então ocorre a hidrólise dessas moléculas de lipídios, carboidratos e proteínas. Então, esses compostos complexos, eles vão ser convertidos em compostos mais simples, como os açúcares, aminoácidos e peptídeos, por meio da hidrólise, e eles vão ser mais facilmente dissolvidos e absorvidos pelas paredes das bactérias que tem ali naquele substrato. A hidrólise, ele é um processo lento e ele vai depender de muitos fatores, vai depender da temperatura, do tempo que vai ficar ali parado, a composição do substrato, o tamanho das partículas. Então, quanto menor a granulometria dos resíduos, mais facilmente vai acontecer e com mais eficiência o pH e a concentração de hidrogênio. Então, logo, então, a gente vai ter esses compostos mais simples, né, os ácidos graxos, a glicose, aminoácidos, e então a gente vai entrar na etapa da acidogênese, que é onde esses compostos são
convertidos em gás hidrogênio, dióxido de carbono, sais e álcoois. E essa etapa, ela ocorre através da biodegradação de bactérias, que a gente chama de acidogênicas, né, na etapa de acidogênese, e o produto final do metabolismo dessas bactérias vai depender também do substrato e das condições ambientais. Então, a próxima etapa, ela acontece, é a cetogênese, que é a etapa no qual esses ácidos voláteis e os álcoois são metabolizados, eles vão produzir acetato e gás hidrogênio através das bactérias acetogênicas, e que elas são produtoras de oxigênio. Então, as bactérias consumidoras de hidrogênio vão converter parte do hidrogênio e do dióxido de carbono que não se combinam e vão formar o metanol e o acetato. E, por fim, vai ocorrer a metanogênese, que é a etapa onde é produzido o metano pelas bactérias acetotróficas. Então, a partir da redução do ácido acético e da redução do dióxido de carbono, então, que a gente vai ter o nosso gás de interesse. Essa etapa, ela é um pouco mais rápida, levemente mais rápida do que as etapas anteriores, né? E, por fim, então, a gente vai ter o nosso gás metano, que é o nosso produto de interesse, e a partir dele que a gente vai conseguir produzir energia elétrica. Então, acompanhem o trabalho da comissão para saber os próximos passos. Esse processo inteiro aqui, ele leva em torno de 90 dias em biodigestores descontínuos, porque ele também pode ser um biodigestor contínuo, mas isso leva a outros tipos de tratamento, né? É um equipamento diferente, né? E esse tempo ele tem que ser respeitado pela eficiência do biogás, que é o que a gente procura, né? Aqui eu vou botar um videozinho que vai resumir tudo que a gente falou até agora. Eu acho que as legendas dele vão ficar em inglês, mas ele é bem realmente desenhado, então vai ser bem tranquilo de entender. Biomass, the original renewable energy. It's been part of our lives since our ancestors learned to control fire. In fact, it's made possible by the sun, whose energy is absorbed by trees and plants through photosynthesis, and then released when organic matter is burned or decomposes. First, there's plant waste. Wood scraps, sawdust, and crop waste can be collected from farms or manufacturers. The waste is burned to heat water. The hot water creates steam. The pressure of the steam spins a turbine. The turbine powers a generator. The generator creates electricity. Simple, really. Next up, animal waste, also known as the problem of cow poop. The solution? Waste from farm animals can be collected in a large tank called a digester, filled with bacteria that eats the waste and converts it to methane gas. The methane is captured and burned to heat water and create steam. Sound familiar? Second verse, same as the first. This same principle can also be used to capture methane, a potent greenhouse gas with 25 times the heat-trapping ability of carbon dioxide, from landfills. Once a section of the landfill is closed off, pipes are run from the waste to collect the gas, which can then be burned to make electricity or heat. Biomass may not be the prettiest form of renewable energy, and it needs to be used carefully and thoughtfully to protect ecosystems and prevent greenhouse gas emissions. But it can be a smart way to make use of waste. Power to the poop. Então, eu acredito que tenha dado para entender bem. Ela explica também duas rotas de transformação da biomassa, que é a combustão direta e os biodigestores. Então, nos conceitos e métodos, nós trouxemos alguns conhecimentos sobre a biomassa, sobre a energia de biomassa e algumas rotas de transformação, né, para nós obter a energia de biomassa, e que o nosso intuito é conseguir, através da biodigestão, através do biogás, na verdade, conseguir gerar energia elétrica. E também porque a biomassa ela é uma fonte renovável, então, diferente dos combustíveis fósseis, não demora muito tempo, mas conseguir obter ela. Então, já no R1, agora nem tanto, mas ainda existe
pessoas lá. Então, gera, querendo ou não, muita comida, comida que é jogada fora. Então, a biomassa ela é muito fácil de ser encontrada. Então, desde do bagaço do suco que você faz, até da comida que você joga fora, já pode ser utilizada para nós colocar dentro do biodigestor. Então, a nossa visibilidade da maquete é fazer um biodigestor que é fácil e prático. Então, todo mundo consegue fazer um biodigestor caseiro em casa. Então, nós conseguimos ver que até de um garrafão de 5 litros, até um tonel, nós conseguimos fazer um biodigestor, e também que o processo que nós utilizamos para transformar, né, obter o biogás, é muito fácil, onde nós só inserimos a biomassa dentro do biodigestor e espera que ocorra naturalmente a biodigestão. Então, é muito fácil e muito prático de fazer. E aqui estão nossas referências. Muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.